Fala pessoal, esse é o terceiro post falando de como dormir na natureza. O assunto de hoje é abrigo. Existem três formas básicas de abrigo: as barracas, as redes e os tarps. Hoje nós vamos falar especificamente das barracas. Vamos começar falando dos tamanhos de barraca. Bom, o tamanho da barraca é medido pelo número de pessoas que cabem dormindo dentro dela. Uma barraca de 3 pessoas comportará 3 pessoas deitadas e encostadas, coladas mesmo, e nada mais que isso. Portanto, se você não tem intimidade com seus colegas ou se irá guardar mochilas na barraca, é altamente recomendado que você compre uma barraca sempre uma pessoa, entre aspas, maior do que o número de hóspedes. Agora vamos falar das formas de barraca. Existem centenas de formas ou formatos de barraca. Cada fabricante faz as suas e são sempre diferentes. Mas se fôssemos classificá-las, elas poderiam ser as canadenses, que são aquelas triangulares com formato de A, os gazebos, que são barracas familiares com múltiplos quartos, e as tipo túnel ou iglu, que são as mais modernas e utilizadas por trekkers e hikers. Bom, sobre os tipos de barracas. Bom, são basicamente 2 tipos. O primeiro são as barracas simples, que é o tipo mais básico de barraca, é aquela que você compra no supermercado e que tem a parede simples, onde o teto da barraca está costurado junto com as paredes e o piso. Esse tipo de barraca é o mais barato, mas apresenta um grande problema, que é a condensação, ou seja, nossa respiração e o calor do corpo fazem a umidade condensar no teto. E como ele está costurado nas paredes e ao piso, ele vai escorrer para dentro da barraca. Em algumas situações chega a ensopar o abrigo inteiro. No caso de você ter uma barraca como essa, sugiro que você deixe a porta entreaberta para melhorar a ventilação e minimizar essa condensação. O segundo tipo são as barracas de teto duplo, como eu posso dizer. São as melhores, elas vêm com a armação principal, onde o piso impermeável é costurado nas paredes, que geralmente tem pedaços de tela, chamado de habitáculo, e o teto vem separado, também chamado de sobreteto, e é colocado por cima, deixando um espaço entre ele e as paredes. Isso permite que a condensação passe pela tela, que também funciona como um mosquiteiro, que aliás é extremamente útil no Brasil, e condense na cobertura, e aí só que ele vai escorrer até o chão, pingando para fora do habitáculo. Agora sobre os materiais que as barracas são feitas. As barracas mais simples usam basicamente o poliéster, e as mais caras e leves usam nylon em grande parte dela. Todas devem ter costuras seladas ou impermeabilizadas, e se não tiver, você tem que fazer isso pessoalmente, que é um saco. Sobre as armações, as mais simples e baratas são feitas de fibra de vidro e nas melhores são alumínio. Algumas usam até fibra de carbono. As estacas das barracas mais simples são de aço e nas mais caras e leves são de alumínio ou até titânio nas tops. As cordas para amarração devem obviamente ser resistentes e de uma cor que você possa enxergar à noite com mais facilidade para não ficar tropeçando. E a qualidade das barracas pode até ser vista nos zíperes, os YKK, que são os melhores, são bem conhecidos, e nos mosquiteiros tipo no-see, ou seja, que permite que você enxergue bem de dentro para fora da barraca e são mais resistentes também. Outra coisa comum da gente ver é a famosa coluna d'água. Bom, a capacidade de uma barraca resistir à chuva é medido por essa coluna d'água, que pode ser diferente para o piso e para o teto da barraca. Basicamente, quanto maior a coluna d'água, mais resistente à chuva a barraca é. Barracas boas têm no mínimo 2.000 milímetros de coluna d'água. Vamos falar um pouco sobre vestíbulos ou avanços. É bem interessante que a barraca tenha um bom espaço coberto na frente da porta, para que você possa entrar e sair sem a chuva molhar a barraca, e também para você guardar as botas, as panelas sujas, sua mochila e até cozinhar no caso de dias chuvosos. Isso é muito, mas muito útil mesmo. E aí, barracas 3 ou 4 estações? Barracas de 3 estações são projetadas para verão, primavera e outono, enquanto as 4 estações, como parece óbvio, incluem também o inverno e estão preparadas para frio, ventos fortes e neve. No Brasil, uma 3 estações responde bem às nossas necessidades e geralmente são um pouco mais leves. Agora sobre o peso e espaço da barraca fechada. Se você vai fazer um campo de carro, não tem por que se preocupar com peso e espaço, mas se vai fazer uma longa caminhada, aí cada grama conta. É claro que as barracas mais leves são mais caras e o custo-benefício depende do bolso de cada um. Outro fator que devemos levar em conta é o tamanho que elas ficam quando dobradas. Claro que quanto menor, melhor, mas também geralmente mais cara. Vale lembrar que no caso de uma barraca servir a 2 ou 3 pessoas, essas pessoas podem dividir o fardo e na maioria das vezes isso vai ficar mais leve do que cada um levar a sua de uma pessoa. E o que é self-stand?
Algumas barracas usam as estacas fincadas no solo apenas como fixação, mas elas podem estar montadas sem estar fixadas ao solo. Essas são as self-stand. E a vantagem é que elas podem ser montadas em cima de um terreno duro ou serem transportadas facilmente de um lugar para o outro, no caso do chão começar a alagar ou simplesmente de você querer procurar uma sombra. Mas por que as barracas têm as cores que têm? Qual eu escolho? Mais do que apenas um gosto pessoal, as cores fortes ajudam você a achar sua barraca quando você está acampado no meio do mato. Porém, podem ser cansativas se você está preso dela por um longo período de chuva. Ou seja, se você não vai acampar num lugar onde você possa perder a sua barraca, prefira tons suaves e vice-versa. E agora chegou a hora mais importante do post, as melhores dicas sobre barracas. Primeiro, escolha para sua barraca um lugar plano e limpe o terreno o melhor possível para não furar o piso ou incomodá-lo durante a noite. Segundo, nunca ponha sua barraca embaixo de árvores por causa dos raios e de galhos que podem cair, que também são apelidados de fazedores de viúva. Lembre-se que o material das barracas é inflamável, cuidado com fogareiros e fogueiras e lembre-se que a brasa pula longe. Quarto, arme sua barraca pelo menos uma vez para aprender e ver quanto tempo isso demora. E na natureza não espere escurecer para escolher o lugar e armar a barraca. Quinto, cuidado com os estirantes, que são as cordinhas, em lugares de passagem. Você ou outra pessoa podem tropeçar e derrubar a barraca inteira. Colocar um plástico ou algo do gênero sobre o piso da barraca ajuda a proteger o material do chão. Mas cuidado para esse plástico não ser maior que o piso, porque senão o sobreteto vai escorrer água para cima dele e transformar aquilo lá numa piscina. Procure deixar as ventilações da barraca sempre abertas. É melhor entrar um pouco de vento do que a umidade não poder sair e ensopar tudo. Mantenha uma forma de luz sempre à mão dentro da barraca. As boas barracas têm pequenos bolsos ou lugares para você pendurar sua lanterna. Caso você acampe num lugar com animais, você pode fazer um sistema de alarme, passando um fio em volta da barraca, 30 centímetros do chão, e pendurando suas panelas nele. O barulho vai te alertar e provavelmente espantará a maioria dos animais. Não durma de headphones, é importante escutar a natureza, como animais, chuva, raios, ventos e outras variantes. Por outro lado, um livro é um ótimo companheiro para noites e dias longos e chuvosos. Se você precisar ir ao banheiro no meio da noite, prefira fazer dentro ou na frente da barraca. É isso mesmo, use uma garrafa ou um saco plástico, é claro, e depois enterre ao amanhecer. Vou explicar por quê. Porque sair com sono no meio da noite é um convite a cair, se perder ou encontrar algum animal de hábito noturno. E se você estiver com um parceiro, ele deve ficar acordado durante a sua saída e não pegar no sono. Procure tirar as botas e a roupa suja antes de entrar na barraca. Deixe no vestíbulo ou ali no avanço da barraca para não sujar onde você vai dormir. Nunca, mas nunca guarde comida dentro da barraca. Ponha num saco plástico, amarre numa corda e jogue por cima de um galho. Comida é um convite para animais, principalmente formigas e roedores aqui no Brasil. Em alguns lugares isso é até uma regra rígida por causa dos ursos. Se você escutar ruídos muito próximos da sua barraca durante a noite, simplesmente faça barulho. Bata palmas ou bata com um talher na panela, apite ou grite. Isso espanta 99% dos animais e resolve a situação sem você precisar levantar. E por último, se você estiver num acampamento fixo por várias noites, certifique-se que você vai achá-lo depois de um longo dia curtindo a natureza. E sempre que sair, mesmo que seja para ir ao banheiro, leve um kit básico de sobrevivência com você. Afinal, se perder é uma lei dos homens. Bom, é isso. Aguarde os posts sobre redes e tarps em breve. E na descrição eu vou deixar aqui os posts sobre saco de dormir e isolantes térmicos. É isso aí, por hoje é só. E se você gostou, dê um joinha e inscreva-se no canal. E passe lá no meu site, portaldaventura.net, que tem muita coisa bacana. E os links das minhas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo. Até mais, fui!